Olá, estamos começando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar o gerente de projeto da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente, o Dr. Ronaldo Hipólito. Vamos conversar sobre a nova Política Nacional de Resíduos Sólidos, que em si mesma representou um avanço significativo, mas que vem enfrentando dificuldades para a sua aplicação. Dr. Ronaldo, em primeiro lugar, eu gostaria que o senhor salientasse a importância dessa lei e quais os pontos mais importantes dessa Política Nacional de Resíduos Sólidos. Armando, inicialmente queria cumprimentá-lo, agradecer o convite e aos telespectadores essa oportunidade de falar um pouquinho sobre esse assunto que é da maior importância para toda a sociedade. A Política Nacional de Resíduos Sólidos já tramitou durante 21 anos no Congresso Nacional e ela traz como alguns eixos principais algumas coisas novas que acontecem que são importantes nesse assunto no mundo como um todo. Um deles é a responsabilidade compartilhada, que coloca quais são os deveres, obrigações de cada um dos setores da sociedade, começando pelo produtor, pelo importador, comerciante, passando pelo consumidor e terminando com as prefeituras municipais, que são os gerentes, os gestores do manejo do resíduo, né? Então, coloca um arcabouço onde todos têm a sua responsabilidade. Coloca também nesse meio uma importância muito grande para os catadores de materiais recicláveis, que hoje, antes da política e até hoje, eles têm um grande desempenho na área da reciclagem no Brasil. Não podemos esquecer que o Brasil é o maior reciclador de latas de alumínios e o terceiro maior reciclador de PETs e de papel e papelão. E isso sem ter a política, antes de ter a política. Nós precisamos, então, engajar esses catadores dentro da política. Então, ela trata com bastante carinho nessa área. Essa inclusão deles foi uma novidade incorporada na lei que introduziu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Isso, essa foi uma novidade. Essa política ela foi introduzida em lei em agosto de 2010. Em agosto de 2010. Então, ela está vigorando desde agosto de 2010. Ela tem alguns prazos que são exíguos. Pela importância dessa lei, 4 meses depois de ela sancionada pelo presidente Lula, ela já havia sido regulamentada pelo decreto 7404, em 23 de dezembro de 2010, e que dá quais são os parâmetros para você tratar os instrumentos da política, que tem vários instrumentos, existem vários, né? Você começa pelos planos, porque você não consegue fazer o manejo, você não consegue tratar qualquer assunto se você não tiver um planejamento. Então, os municípios, por não ter planejamento, tinham dificuldade de, mesmo tendo um aterro sanitário que fosse financiado pelo governo federal, de mantê-lo, porque não tinha o seu plano colocado de onde viria o recurso para isso, como é que seria feito o manejo, como é que seria a destinação. Então, o primeiro e mais importante instrumento que existe, que é o que nós estamos trabalhando agora, estamos trabalhando desde 2010, é a política nacional de resíduos, o plano nacional e os planos estaduais e planos municipais e intermunicipais, porque a partir desse planejamento você consegue fazer, em aplicar os outros instrumentos. E nessa política introduziu-se também um conceito novo da chamada logística reversa. Como é que o senhor explica para o nosso telespectador o que vem a ser logística reversa? Então, a logística reversa é um instrumento que é antigo na Europa, né? Na Europa se falava do berço ao túmulo, que é aquele produto que é fabricado. Então tem que se pensar desde a hora de você fazer o ecodesign dele, a formação do produto, até a hora que ele ele é descartado, como é que ele faz para ele voltar para o ciclo de vida. A logística reversa nada mais é de que você não pensar só no produto na hora da sua fabricação, você pensar no ciclo de vida todinho dele, até a hora que ele é descartado, como é que você faz para reintroduzi-lo dentro do sistema produtivo. Por exemplo, o fabricante de pneu. Quando o pneu é usado e em vez de ser jogado à natureza, o fabricante é obrigado a recuperar esse pneu. Isso. Para você ter uma ideia da importância disso, em 2010 o Ministério encomendou
um estudo, ao IPEA, para saber o quanto que o Brasil perde por não ter esse sistema de logística reversa. O IPEA chegou ao valor de 8 bilhões de reais por ano que você gasta mais por não recuperar. Os 3 eixos principais desses gastos é o seguinte: primeiro, a matéria-prima que você precisa retirar do solo, que você não precisaria retirar com tanta frequência. O segundo é a quantidade de energia que você gasta na produção. Você pega, por exemplo, a lata de alumínio que eu citei no início. A lata de alumínio, se você for pegar a bauxita e transformar em alumínio e transformar em lata, você gasta uma quantidade X de água e X de energia elétrica. Se você reciclar, você gasta um quarto de água e 1/10 de energia elétrica. Então você tem um ganho muito grande. Você deixa de extrair a bauxita, você deixa de gastar energia elétrica, você deixa de gastar água. Então, e evita a poluição do meio ambiente. E evita a poluição do meio ambiente. Você diminui os problemas das grandes cidades que não têm onde colocar os seus resíduos, porque lugares como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro já têm dificuldade de colocar terreno para isso, né? Então você diminuindo a quantidade, você diminui a necessidade de terreno. Então a logística reversa tem essa importância. E em que medida a logística reversa já vem sendo aplicada no Brasil? A logística reversa, mesmo antes da política, já existiam alguns exemplos de boas práticas, que já tinham algum instrumento legal, via CONAMA, via Anvisa, que são os pneus, por exemplo. Os pneus teve um contencioso internacional, inclusive, sobre isso. Então já tem uma logística reversa de pneus, que começou para cada 4 pneus colocados no mercado, teria que retornar 1, e hoje já está 1 para 1. Isso antes da política, mas nós vamos ter que acertar alguns detalhes de acordo com a política. Nós temos os agrotóxicos, que já acontece isso também. Óleos lubrificantes, se você troca no posto de gasolina, já acontece isso também. Então esses já existem. Pilhas e baterias. Pilhas e baterias, já tenho ainda, de modo ainda meio difuso, mas já existe, né? Então são exemplos que já existiam anteriormente. Nós estamos agora com 5 grupos de trabalho, trabalhando alguns temas de grande impacto. Um deles é as embalagens dos óleos lubrificantes, que ainda não tem logística, que nós estamos trabalhando, que provavelmente esse ano teremos o primeiro acordo setorial assinado. Nós temos os eletroeletrônicos, que é um problema, porque com a evolução da tecnologia é muito rápido a troca dos equipamentos, a gente não tem onde colocar isso. Nós temos um grupo que trabalha lá as embalagens gerais, que começa por plástico, papelão, papel, vidro, alumínio, tudo junto, né? E nós temos também a de lâmpadas fluorescentes, lâmpadas mistas também, que temos um problema pela periculosidade que tem. E dos medicamentos em geral, que não tem ele é perigoso para o descarte normal. Então, esses 5 nós estamos trabalhando. Esses outros 4 que eu coloquei, já existe alguma coisa que será depois refinada com a política. E eu pergunto, um dos problemas chaves são os chamados lixões a céu aberto, que existem praticamente em todos os municípios brasileiros. Em relação aos lixões, o que é que a Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê? A política, ela coloca, um dos prazos apertados que a política coloca é a eliminação dos lixões até 2014. Nós temos hoje, no Brasil, dos 4.645 municípios, nós temos em torno de 2.800 que ainda depositam os seus resíduos em lixões ou vazadouros a céu aberto. E temos o restante que já está colocando em aterro sanitário de modo correto. Só que se você pegar o desenho do Brasil como um todo, esses que estão colocando em modo correto se situam quase que totalmente na região sudeste e um pouquinho na região sul. Então, no restante do Brasil, nós estamos muito defasados nessa área. Então, esse é um desafio muito grande para as prefeituras, para os estados, para que a gente consiga, em 2014, eliminar todos os lixões. E o senhor acha que isso é factível em função da fragilidade financeira de boa parte dos municípios brasileiros? É possível, mas como eu falei, é uma meta arrojada, é uma meta difícil, mas é possível. Para que isso aconteça, os municípios têm que estar com os seus planos elaborados para você ter o planejamento de como você vai fazer isso. Você tem que ter os passos a serem dados. Uma grande parte dos municípios já estão trabalhando nisso. No governo federal tem convênios com a maioria dos estados brasileiros, estão finalizando os seus planos. Aqueles que não tinham planos estão finalizando. Então, os estados todos estarão
provavelmente até o começo do ano que vem, com os seus planos prontos, né, todos os estados brasileiros. Os municípios, nós temos dentro do Ministério do Meio Ambiente, trabalhando com em torno de 450 a 500 municípios, também na elaboração de municípios que trabalham em consorciados, porque essa é que a lei coloca, porque a lei, uma inovação da lei é isso também, que incentiva, além de incentivar o uso dos catadores no manejo, incentiva que os municípios se consorcializem ou trabalhem junto aos seus estados como regiões metropolitanas ou macro-regiões, para que você barateie o manejo do resíduo. Para você ter uma ideia, Armando, um município com 20 mil habitantes, ele precisa arrecadar R$ 350 por habitante ano para manter o seu aterro. Um município com 100 mil habitantes, ele precisa de R$ 35 por habitante ano. Então, questão de escala. É questão de escala, é ganho de escala. Então, para isso é que a política trabalha com a priorização desse trabalho. Então, os municípios que solicitarem recursos para o governo federal, por exemplo, eles terão prioridade aqueles que estão consorciados, aqueles que incluem os catadores, então os que têm plano, aliás, agora tem que ter plano para solicitar. Ou seja, o governo federal está procurando induzir a concretização de consórcios intermunicipais. Isso, está querendo induzir. E essa ideia tem prosperado? Os consórcios intermunicipais? As discussões, nós estamos fazendo discussões com vários municípios nessa linha, tem um pouco de dificuldade até política, né? Mas nós estamos avançando nessa área. O próprio Distrito Federal, que tem um lixão, que hoje é o maior lixão do Brasil, depois de fechado o Gramacho ganhou esse prêmio, né? Ele está, e que está em encerramento, também está em fase de encerramento, ele está agora já pronto para fazer um consórcio aqui com a Prefeitura de Goiânia e com mais 20 municípios da região. Com isso ganhará escala. Então a dificuldade existe, nós estamos discutindo há 2 anos com o DF isso e conseguimos, parece que foi ontem, a semana passada, saiu alguma coisa, saiu o decreto lá do DF dizendo que ele está incluso dentro desse sistema consorciado. Então nós temos alguns avanços, nós não temos ainda um costume de fazer isso, mas as coisas estão encaminhando para um modo que eu considero correto. E a importância, mais uma vez, desse consórcio, além de falar dos números do ganho de escala, se cada uma das 5.645 municípios tiver que fazer um plano, isso aí custará em torno de 2 bilhões e 800 milhões de reais. Nós fizemos um estudo no Brasil, dariam agrupamentos de em torno de 380 agrupamentos que comportariam quase que todos eles. Seria o desenho ideal. O desenho ideal. Tem um ou outro que não cabe lá, porque estão muito longe e tal. Isso ficaria em torno de 3 milhões, mais ou menos. Então, 3 milhões e 800 milhões. Ou seja, seria uma economia de escala também bastante. 10% de economia de escala daria nisso aí. Então, a gente tem que trabalhar nessa linha para que seja possível, inclusive, a gente chegar às metas da destruição dos lixões. E se eu perguntasse ao senhor, hoje em dia, que proporção de lixo no Brasil é tratado adequadamente? Nós temos hoje no Brasil, como eu falei, em torno de 1.700 a 2.000 aterros sanitários. Então, esses que já trabalham com aterro sanitário, eles trabalham com um aterramento adequado do resíduo. O que não acontece nesses locais é que ainda não existe uma reciclagem, porque a reciclagem ainda é muito pequena no Brasil. Nós trabalhamos hoje com a faixa de 1,2% dos resíduos reciclados retornando pelas vias oficiais, né? E a gente precisa muito mais, porque a gravimetria do resíduo, se você pegar 100% do que nós produzimos, em torno de 51,6% é resíduo orgânico, em torno de 31,8% é resíduo seco, que a gente considera que são os recicláveis, em torno de 16% são rejeitos, coisas que não daria para aproveitar. Então nós temos uma margem para a reciclagem na faixa de 31%, é lógico que reciclar 100%, 31% é difícil, mas a gente trabalhar com 80%, 70%, 80% disso, né? E nós temos os orgânicos também, que também é reciclado, ele pode ser compostado, ele pode produzir energia, como na região sul do Brasil, por exemplo, as criações de gado, as criações de ovelha, lá, as criações
de animais, já estão trabalhando, inclusive, com as fezes dos animais, fazendo a biodigestão e aproveitando para a energia elétrica. Então, é importante que a gente trate isso, esses temas, junto um ao outro, para que a gente consiga, num horizonte próximo, primeiro, 2014, acabar com os lixões. Depois, você diminuiu muito a necessidade do tamanho dos terrenos que você precisa para enterrar esse material, que são os rejeitos. Doutor Ronaldo Hipólito, recentemente nós vimos aí importação de lixo, quer dizer, veio lixo da Inglaterra e foi um horror. Como é que a Política Nacional de Resíduos Sólidos trata essa questão de importação de lixo? Então, esses resíduos que eram importados, não existia a política nacional, né? Então eram aceitas importações de produtos para a indústria da reciclagem aqui, de material plástico, de pneus, até no contencioso, depois do contencioso acabou sendo proibido. Então, como não existia política, isso era possível. E, junto com isso, acabava vindo lixo mesmo de verdade, como nós cansamos de ver na imprensa, né? A política, ela taxativamente, ela proíbe qualquer tipo. Importação de lixo. Você, se quiser importar garrafa PET, você tem que importar e testar que ela é garrafa PET e não é lixo do que vem de lá. Então, essa possibilidade de vir qualquer coisa do exterior para a gente ser aqui o lixão do mundo, isso aí está bloqueado. Tá bloqueado. E eu pergunto, uma última pergunta, como estamos comparativamente com os demais países vizinhos ou em relação aos Estados Unidos, Europa, o mundo desenvolvido? Então, com relação à América do Sul, nós estamos bastante adiantados, tanto é que nós estamos trabalhando, fazendo algumas conversas já dentro do Mercosul, junto com a Bolívia, junto com os países vizinhos, para que eles querem pegar a nossa experiência e verificar o que é possível colocar nesses países, né? Agora, com relação à Europa, os Estados Unidos, nós estamos bem atrasados. Só para dar um exemplo, Portugal, nosso país irmão, nós estamos atrasados em torno de 20 anos a respeito disso. Quando a lei foi aprovada, eles já estavam lá com um processo de reciclagem, com um processo de aterro sanitário 100% e reciclagem com um nível bem elevado. E já com aproveitamento de energia elétrica, já com a agência reguladora que eles trabalham lá, que foi o modelo que eles optaram. Então, nós estamos começando agora, em 2010, colocando a política os instrumentos da política para serem efetivados. Então, nós estamos trabalhando os instrumentos da política. Então, nós estamos bem atrasados em relação à Europa e Estados Unidos, mas estamos bem adiantados em relação ao Mercosul. E aos chamados BRICS? Rússia, Índia e China. Se você pegar os BRICS, né, nós temos... depende do ângulo que você vê. Na Índia nós estamos bem mais adiantados que eles, né? Na China eles estão mais adiantados que nós nessa área, estão atrasados em outras, né? E na Rússia também eles estão mais adiantados. Então nós temos um parâmetro lá que nós estamos, no BRICS nós estamos no meio da situação. Então que o BRICS tem esse viés, né? Pega países que têm evolução muito grande em certas coisas e não em outras. Né? Muito obrigado pela entrevista. Nada. Chegamos ao final de mais um Cidadania. Eu quero agradecer mais uma vez a gentileza do nosso entrevistado e lembrar a quem quiser entrar em contato, fazer comentários, sugestões ou críticas, os dois caminhos. Via Alô Senado, pelo 0800 61 2211 ou através do nosso portal na internet www.senado.gov.br/TV. Obrigado por sua audiência e até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.